Oi, pessoal. Vamos lá para a nossa aula de história. Espero que todos estejam bem, e compreendendo os conteúdos, né? Sei que é um pouco difícil, mas a gente tem que se adaptar. Aí hoje a gente vai ter a nossa revisão de história, tá? Se vocês receberam o conteúdozinho aí, vocês vão ver que tem o Iluminismo, as revoluções na Inglaterra e tem a Revolução Industrial, que vai ser assunto da nossa próxima aula, semana que vem. Então, hoje eu vou comentar aqui um pouco sobre o Iluminismo e as revoluções na Inglaterra, as revoluções inglesas. Mas vamos lá, começando pelo Iluminismo. O Iluminismo, um movimento filosófico de ideias que ocorreu na França. Né? Qual a intenção dos iluministas? Procurar a razão, a explicação real para os fenômenos. Né? Esse movimento criticava duas instituições que eram a Igreja Católica, as ideias da Igreja Católica, porque eles achavam que a Igreja Católica prendia o pensamento do ser humano e o iluminismo era a abertura do pensamento, a busca para explicações reais, coisa que a Igreja era contra. Se vocês lembram que ano passado a gente assistiu Galileu Galilei, onde ele não podia expor suas ideias porque era contra as teorias da Igreja Católica. Então o iluminismo ia bater nisso. E outra instituição, o poder dos reis, quer dizer, o absolutismo. Então o iluminismo veio para criticar, para bater nessas duas instituições. O poder absoluto do rei, o absolutismo, que quando eu falo instituição, a monarquia absolutista e o pensamento da Igreja Católica. Então, para os iluministas, os homens tinham que se libertar desse pensamento. Tá? E esse movimento iluminista influenciou vários movimentos pelo mundo, como, por exemplo, a própria Revolução Francesa, né? Que a gente vai ver ainda. E movimentos aqui no Brasil, como a Inconfidência Mineira, né, que aconteceu em Minas, liderada por Tiradentes. Então, foi um movimento de ideias que se espalharam pelo mundo, que tinham três princípios. Quais eram esses princípios? A universalidade, quer dizer, todo mundo era igual, não tem ninguém melhor do que ninguém. A individualidade e a autonomia. Você teria autonomia para expor seu pensamento, sem ser punido, para expor suas ideias. Tá? Os iluministas eles criaram a enciclopédia. O que era isso? Enciclopédia, como eu já falei na aula, você sabe, enciclopédia, uma coleção de livros. De início foram 28 livros catalogados, tá? Tendo como primeiro escritor desses livros D'Alembert, tá? Que foi o que começou essa enciclopédia, tá? Mas o iluminismo tinha outros autores, não ficavam apenas em D'Alembert. Como, por exemplo, no iluminismo eles propagaram ideias desde como administrar, como dividir os poderes, né? Como atuar nas empresas, a questão do liberalismo, que eu vou já explicar com Adam Smith. Tá? Então, todos os ramos, eles definiram ideias para que as pessoas pudessem se libertar daquele pensamento é, de muitos anos atrás, muitos séculos, que sempre a Igreja Católica pregava, ou então seguir as orientações que os reis absolutistas mandavam. Vamos falar aqui dos iluministas, alguns pensadores do iluminismo, o que eles defendiam. Tá? Primeiro, vou falar um pouco de Montesquieu, ou Montesquieu, né? Que, segundo ele, os poderes eram para ser divididos.
criava a teoria dos três poderes que existe até hoje, principalmente aqui no nosso país. Quais são esses três poderes? O legislativo, o executivo e o judiciário. Então, seriam, na visão de Montesquieu, três poderes independentes. Como, professor? O executivo é aquele cargo para executar as leis criadas pelo legislativo. E o legislativo está lá para fiscalizar o executivo. Mas ambos independentes. E o poder judiciário para julgar sem interferência dos outros dois. Tá? Essa era a teoria que Montesquieu defendia da divisão dos três poderes. Tá? Já John Locke defendia o liberalismo político. Quer dizer, criticava o absolutismo, porque para ele jamais um governo deveria ser centralizado nas mãos de uma pessoa só, que é o caso do absolutismo, todos os poderes na mão do rei. Tá? Depois de John Locke, vamos falar de Denis Diderot. Diderot não. Denis Diderot, né, que entendia que a sociedade civil deveria participar ativamente da política. Mais um que criticava o absolutismo, que dizia o quê? Que não era para as pessoas ficar de braços cruzados vendo o rei mandar e desmandar. As pessoas tinham que participar ativamente da vida política, ter voz, ter vez. Professor, mas mesmo os pobres, mesmo nas camadas mais populares, sim, né? É o que está hoje aí. Todo mundo participa da política, né? Vocês vão ver ano que vem no nono ano, a partir de quando os mais pobres puderam votar no Brasil. Porque nem sempre, quando foi proclamada a República, lá em 1889, só poderia votar quem era rico, quem tinha posses, as mulheres excluídas. Então a gente vai ver todo esse processo quando os mais pobres começaram a participar da política. E essa é uma visão dele. Tá? Tem também Voltaire, né? Um dos maiores filósofos franceses que tinha como bandeira a luta, a defesa do liberalismo individual das pessoas, a limitação do poder político dos governadores, ou dos governantes, mais uma vez criticando o absolutismo. Porque o que acontece? Se o rei mandasse fazer uma coisa, a pessoa não seguisse, era punido. E ele pregava o liberalismo, como se a gente for trazer hoje a liberdade de imprensa, né? A liberdade de expressão, que a gente pode, sem degrinir alguém, você pode dar sua opinião, fazer um vídeo, um tutorial, criticando alguma coisa, alguma instituição, algum político. Você tem a liberdade, você não pode degrinir a imagem da pessoa. Mas você pode hoje falar, liberdade de expressão. Tá? E isso foi difundido pelas ideias de Voltaire. Tá? Também outro autor do iluminismo, Rousseau, Jean-Jacques Rousseau, né? Que foi o autor do Contrato Social. Para Rousseau, a sociedade, em seu estado natural, vivia de forma pacífica e sem conflitos entre os homens, pois não existia propriedade privada e sim coletiva. O que é que ele quer dizer aqui? Que antes, né, entre aspas, da civilização dos continentes, as pessoas viviam em harmonia. Não tinha aquela coisa, minha terra, tua terra. Vamos pegar o exemplo dos indígenas. A terra era coletiva. Esse ano eu planto, ano que vem outro planta. Então não tinha dono. E para ele, quando viviam assim, não tinha conflitos. Só após que começou essa divisão, terra minha, terra tua, começaram os conflitos
que mais na frente a gente vai ver a relação do capital com relação com o capitalismo. Quanto mais dinheiro, melhor. Por exemplo, eu tenho mais terras, eu tenho mais dinheiro. E poucos com muitos e muitos com pouco. Tá? Então ele desenvolveu essa tese do contrato social de que sempre quando entra o capitalismo, entra o dinheiro, entra o poder, há confronto. Porque sempre quem vai ser prejudicado? Os mais pobres. Tá? E para encerrar aqui o iluminismo, vou falar de um dos principais pensadores em relação à economia. Quem era? Adam Smith, que é considerado o formulador da teoria do liberalismo econômico. O que é o liberalismo econômico? Eu falei um pouco mais lá em cima do liberalismo do pensamento das pessoas, liberalismo político de John Locke. Né? Quando John Locke fala liberalismo político, ele fala da liberdade das pessoas, falar, escolher seu governante. Já Adam Smith, ele fala do liberalismo econômico. Professor, o que é liberalismo econômico? É o contrário do que acontecia no Pacto Colonial. Como, por exemplo, quando o Brasil pertencia a Portugal, o Brasil só poderia vender e comprar de quem? De Portugal. Vendo essa situação que era imposta pelos reis absolutistas, como, por exemplo, falar de Portugal de novo. Portugal, digamos que o Brasil vendia, acho que eu expliquei isso na aula, desenho até no quadro. Digamos que o Brasil vendia para Portugal o quilo do ouro por R$ 10. Mas a Inglaterra comprava por 50. O Brasil poderia vender para a Inglaterra? Não, por causa do Pacto Colonial. E Adam Smith era contra isso. Por isso que ele desenvolveu a tese do liberalismo econômico, que as nações poderiam comercializar seus produtos com quem quisesse, sem interferência de suas metrópoles. O que acontecia. As metrópoles, por exemplo, Portugal comprava do Brasil, mas podia vender para qualquer país. Podia comprar de qualquer país. Já o Brasil não, como era colônia de Portugal, só poderia comprar e vender de Portugal. Isso é uma teoria que o liberalismo econômico veio a bater em cima. Tá? E, para encerrar, vou explicar aqui um pouco do desportismo esclarecidos. O que é isso? Os desportos esclarecidos foi quando os reis absolutistas viram que as ideias iluministas estavam dando certo, absorveram para eles. É aquela coisa, já que não posso detê-lo, junto-me a eles. Tá? Então, isso foram os desportos esclarecidos. Então, pessoal, o iluminismo ele mudou a visão de mundo. Tá? Em um período onde as pessoas viviam com o pensamento apenas da igreja e dos reis absolutistas. Tá? Vou explicar aqui brevemente as revoluções inglesas e a colonização dos Estados Unidos. A gente sabe que a Inglaterra teve as revoluções dentro da própria Inglaterra. Revoluções internas, por isso chamadas revoluções inglesas. Quais foram essas revoluções? A Revolução Puritana e a Revolução Gloriosa. Tá? Mas tudo começou com a crise sucessória, quando a Rainha Elizabeth morreu, não deixou herdeiro, porque nunca se casou, e ficou uma briga pelo seu trono. Quem assumiu? Seu primo, Jaime I da Escócia. E começou a governar a Inglaterra. E seus sucessores aplicaram o absolutismo monárquico na Inglaterra. Mas os ingleses não concordaram com isso. Então houve um confronto chamado a Revolução Puritana. Por que Revolução Puritana? Porque foi uma revolução entre o parlamento inglês contra o rei Carlos I. O parlamento inglês era dividido em duas câmeras, como a gente já sabe. A Câmara dos Lords, que eram aquelas pessoas que tinham mau poder aquisitivo, e a Câmara dos Comuns, né, que eram os puritanos. Coube quem a vitória?
a Câmara dos Comuns derrotando o parlamento, a Câmara dos Lordes e o rei. Então começa uma nova fase na Inglaterra, que é a República de Cromwell. Quem era Oliver Cromwell? Foi o homem que liderou a Revolução Puritana. Cromwell, quando assumiu, também começou a fazer ideias absolutistas, como, por exemplo, o ato de navegação, que proibia qualquer barco de outra nação vir pegar produtos na Inglaterra, comercializar produtos na Inglaterra. Então, o que dizia esse ato de navegação? Determinava que as exportações de qualquer mercadoria de países europeus tinham que ser realizadas por navios ingleses. Então, nenhum navio de outro país podia entrar na Inglaterra com mercadorias. Só os navios ingleses. Essas medidas de Cromwell fez com que a monarquia voltasse ao poder na Inglaterra. E, com medo que os monarcas implantassem o absolutismo monárquico mais uma vez, foi realizada a Revolução Gloriosa, que deu resultado. Por que Revolução Gloriosa? Porque eles conseguiram mudar o sistema de governo da Inglaterra de uma monarquia absolutista para uma monarquia parlamentarista sem o derramamento de sangue. Então, a partir da Revolução Gloriosa, muda-se o sistema de governo na Inglaterra. Tá? E isso proporcionou um dos feitos ingleses, a colonização da América Inglesa. A colonização das 13 colônias, onde hoje é os Estados Unidos. Tá? Como eram essas 13 colônias? Eram divididas em 3, as colônias do Norte, a colônia do Sul e as colônias do Centro. Mas quem tinha mais ênfase? As colônias do Norte e as colônias do Sul. Professor, quais eram as características? Vamos lá. As características das colônias do Norte era voltada para a pequena indústria. Tá? Toda a sua produção agrícola era voltada para o comércio interno, apenas para ficar dentro das 13 colônias. O trabalho escravo, muito pouco, porque prevalecia a indústria, a manufatura ainda. Né? Já as colônias do norte, ou do sul, era ao contrário da do norte. Tá? Eles trabalhavam no sistema de plantation, que é plantação em larga escala, de apenas um produto agrícola, a monocultura. Né? Totalmente voltada para a exportação, para vender para fora do país. E o trabalho era escravo. Tá? Então, essa era a diferença das colônias do norte e das colônias do sul. O norte, pequena indústria, manufatura. A produção era policultura, tinham vários gêneros agrícolas. Esses gêneros agrícolas para o mercado interno, diferente das colônias do sul. Tá? Próxima semana eu vou explicar para vocês a Revolução Industrial, que ocorreu na Inglaterra também. E um dos fatores que proporcionou a Revolução Industrial acontecer na Inglaterra foi as revoluções inglesas. Tá? Mas isso a gente vai ver na próxima aula. Qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Tá bom? Até mais.